Irmãos amados do Pai, graça e paz. Continuamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. O nosso pastor Luciano Coelho nos deu uma excelente aula expositiva do capítulo 4, a partir do verso 21, chegando ao capítulo 5, no verso 6. Infelizmente não pudemos aproveitar a gravação na íntegra por problemas técnicos e por isso procuraremos registrar aqui os tópicos da sua explanação. Para contextualizar, o pastor Luciano fez um resumo da aula anterior, quando Paulo começa destacando o papel da lei no plano divino. A lei serviu como um pedagogo, nos ensinando e nos encaminhando até Jesus Cristo. No entanto, enquanto estávamos sob a lei, estávamos também encarcerados. A lei, embora necessária, revelava nossos pecados e nos mantinha cativos. Ela denunciava a nossa condição decaída e a nossa incapacidade de alcançar a salvação por nossos próprios méritos. Mas então, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, descendente prometido a Abraão, que veio à terra. Ele se fez carne, habitou entre nós e trouxe a redenção. Em Jesus agora somos filhos da promessa, adotados por Deus. A lei, como um tutor temporário, cumpriu seu propósito ao nos conduzir a Cristo. Paulo enfrentou desafios em sua missão. Os Gálatas, inicialmente calorosos e receptivos, foram influenciados por falsos mestres. E eles pregavam circuncisão, o calendário judaico e uma dieta alimentar como requisitos para a salvação. Paulo, preocupado com a fé genuína dos Gálatas, expressa seu desejo de estar presente para reafirmar o verdadeiro evangelho. E conclui enfatizando que a salvação não vem por meio da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Não podemos confiar em nossas próprias forças ou méritos. Somente Cristo é a nossa esperança. A fé, não as obras da lei, nos justifica diante de Deus. Este resumo nos dá base para entendermos a sequência do ensino do apóstolo, iniciando no verso 21, que é a aula de hoje. Dize-me, vós que quereis estar sob a lei, não ouvis a lei? Agora Paulo vai deixar marcado para os Gálatas, de uma vez por todas, a diferença do filho da promessa para aquele que é escravo da lei. Pois ele insiste em dizer que pela lei, Jesus Cristo sofreu e morreu na cruz e que o papel da lei era nos levar até Cristo. E uma vez que Jesus já ressuscitou e está entre nós, não vivemos mais debaixo da lei. Agora nós vivemos cobertos pela graça de Jesus Cristo. Não tens ouvido a lei? Pergunta Paulo. Pois a lei testifica de Jesus, que a cumpriu integralmente e a consumou na cruz. E ele volta para Abraão para mostrar a diferença da graça versus lei, e cita Abraão como exemplo, porque o acordo que Deus fez com Abraão foi superior ao acordo feito com Moisés. A Moisés foi dada a lei que exigia a contrapartida do povo, mas o povo nunca foi capaz de cumpri-la. Já com Abraão, a promessa de um descendente, Deus se encarregou sozinho de cumprir, e Deus enviou seu próprio filho, Jesus, na descendência de Abraão, como cumprimento do pacto unilateral. E Paulo segue destacando que Abraão teve 2 filhos, um com a escrava Agar e outro com a mulher livre, Sara. Estes filhos representam 2 realidades distintas, a lei e a promessa. O filho da escrava Agar nasceu segundo a lei. Agar era serva de Sara, e o filho que ela teve com Abraão, Ismael, foi resultado de um plano humano. Abraão e Sara, impacientes com a demora da promessa de Deus, buscaram uma solução por seus próprios meios. O filho da mulher livre, Sara, nasceu segundo a promessa. Sara finalmente deu à luz a Isaque, o filho que Deus havia prometido a Abraão. Isaque era o herdeiro da promessa, e sua descendência estava ligada à aliança divina. A inteligência humana, representada pelo nascimento de Ismael, não pode substituir a promessa divina. Abraão e Sara tentaram acelerar o cumprimento da promessa através de um atalho, mas Deus tinha um plano superior. A impaciência e a lei, Quando Abraão e Sara agiram por impaciência, gerando Ismael, estavam seguindo a lógica da lei. A lei exige esforço humano, méritos e obediência estrita. No entanto, a promessa divina não depende desses esforços. A promessa e a graça. Isaque, o filho da promessa, nasceu pela graça de Deus. Um milagre, pois Sara era estéril e o casal bastante idoso.
A aliança com Abraão não estava baseada em merecimentos, mas na fé. Deus cumpriu sua promessa no tempo certo, independentemente das circunstâncias humanas. E a alegoria na Bíblia? O uso da palavra alegoria aparece apenas uma vez em toda a Bíblia. Paulo a utiliza para explicar verdades espirituais de maneira figurativa. É importante distinguir entre alegoria e interpretação alegórica. A interpretação alegórica, comum em algumas denominações, atribui significados ocultos e simbólicos a textos bíblicos, mas sem base bíblica. Paulo não está promovendo esta abordagem. Alguns podem argumentar, mas se Paulo usou, também podemos usar, pois Paulo era igual a nós. Não, não era. Paulo enfrentou desafios únicos, naufrágios, perseguições, prisões, apedrejamento por causa do Evangelho. Ele tinha uma compreensão profunda das Escrituras e uma missão específica. Comparar-nos a Paulo é pura vaidade. Cada pessoa tem sua jornada, experiências, responsabilidades. O importante é buscar compreender a palavra de Deus com humildade e fé, sem distorcer seu significado, sem tirar dela ou acrescentar a ela. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, explora a diferença entre os pactos de Abraão e de Moisés, utilizando alegorias para ilustrar esses conceitos. Vamos analisar esses pontos. A alegoria de Agar e Sara. Agar e seu filho Ismael representam na visão de Paulo o pacto do Monte Sinai. Assim como Agar gerou Ismael por meio de seus próprios esforços, a lei também apontava para o esforço humano em busca da justiça. No pacto do Monte Sinai, Deus entregou a lei a Moisés. Essa lei, representada pelo Monte Sinai, trouxe regras, mandamentos, sacrifícios. Ela apontava para a necessidade de cumprimento e revelava o pecado humano. A Jerusalém atual, no Monte Sinai, estava em cativeiro, sob o governo do Império Romano. Ela representa a escravidão da lei e dos esforços humanos para alcançar a justiça. Por outro lado, Sara e seu filho Isaque, que era a mulher livre, a esposa de Abraão, representa o pacto com Abraão. Isaque, seu filho, nasceu pela promessa divina. Assim como Isaque foi gerado por Deus, a salvação e a herança espiritual vêm pela fé em Jesus Cristo. Deus fez um pacto com Abraão, prometendo-lhe uma terra, uma descendência. Essa aliança foi baseada na fé e na promessa divina. Abraão, por sua fé, tornou-se o pai daqueles que creem. Romanos 4,16. E a Jerusalém celestial dos filhos da promessa é a Jerusalém que está no alto e é livre, ensina o apóstolo. Ela representa a liberdade em Cristo. Os filhos da promessa, gerados pela fé, não são filhos da lei, mas herdeiros da promessa celestial. Em resumo, Paulo nos ensina que a Jerusalém celestial é a mãe de todos nós e a herança dos filhos da promessa. É o momento em que ele vai citar Isaías 54, que diz: Alegra-te, tu estéril que não tens. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, pois a desolada tem muito mais filhos do que aquela que tem um marido. Agora nós, irmãos, como Isaque o foi, somos filhos da promessa. Então, assim como Isaque, esse lado da descendência de Abraão, segundo a promessa, são os verdadeiros herdeiros do céu. Mas, continua Paulo, Ismael perseguia Isaque. A história bíblica mostra que Ismael perseguia Isaque. Isso reflete o conflito entre a lei e a promessa. A lei, representada por Ismael, tentava tomar o lugar da promessa, representada por Isaque. E Paulo destaca que esse conflito não é apenas histórico. Ele persiste ainda hoje. Até aqueles que vivem sob a lei como Ismael ainda podem tentar suplantar a graça e a fé como Isaque. Paulo cita a Escritura, lembrando-nos do exemplo de Abraão. Quando Abraão percebeu que Ismael queria tomar o lugar de Isaque, ele lançou fora a escrava e seu filho. Isaque, o filho da promessa, era o verdadeiro herdeiro. E assim como Abraão, devemos nós também lançar fora a escravidão da lei e abraçar a liberdade da promessa. Somos filhos da promessa, herdeiros da graça e da fé em Jesus Cristo.
Paulo afirma que esta mensagem não é apenas para os Gálatas, mas para todos os que creem em Jesus Cristo. Se somos filhos, somos herdeiros da promessa e vivemos pela graça. Paulo nos exorta a rejeitar a escravidão da lei e a abraçar a liberdade da fé em Cristo. Somos herdeiros da promessa e a nossa esperança está na graça que Deus nos concedeu. No capítulo 5, Paulo nos convida a refletir sobre a liberdade que temos em Cristo quando nos exorta. Firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. Não nos submetamos outra vez ao jugo da escravidão. Aqui Paulo está se referindo à liberdade que recebemos por meio do sacrifício de Jesus. Ele nos libertou da escravidão do pecado e da lei. Portanto, não devemos voltar a nos submeter a esses jugos como se fôssemos escravos novamente. Paulo continua sua argumentação, explicando que ser filho da promessa é mais significativo do que ser filho da escrava. Assim, Paulo nos exorta a viver na liberdade que Cristo nos proporcionou. Não devemos nos prender novamente aos aspectos da lei, como circuncisão, mas sim viver em plena liberdade, confiando na graça e no amor de Jesus. E Paulo continua: eis que eu, Paulo, vos declaro que se vós vos circuncidardes, de nada vos servirá Cristo. Aqui ele enfatiza que a circuncisão, um símbolo da lei judaica, não tem valor espiritual. A liberdade que Cristo nos proporcionou é completa e não deve ser comprometida por práticas legais. Paulo testifica novamente que todo homem que se circuncida está obrigado a observar toda a lei. Se escolhemos a herança da escravidão, representada pela lei, devemos seguir todas as suas prescrições. Mas o homem demonstrou-se incapaz de cumprir toda a lei. No entanto, aqueles que são filhos da promessa em Cristo têm acesso à plenitude da graça divina. Jesus não nos deu nada pela metade. Ele deu sua própria vida para nos libertar. Portanto, não podemos viver parcialmente em Cristo. A graça que recebemos é total. Ela nos capacita a viver em liberdade, sem a necessidade de cumprir a lei como um fardo. Paulo ensina que devemos escolher conscientemente viver completamente na graça ou permanecer sob a lei. Não há meio termo. Aquele que o Filho-Homem libertar verdadeiramente será livre. Portanto, a escolha é nossa: viver na plenitude da promessa ou na escravidão da lei. Paulo adverte que, ao buscar a justificação pela lei, torna-se sem efeito o sacrifício de Cristo. Aqueles que escolhem viver sob a lei em vez de confiar na graça, decaíram da graça de Deus. Assim, se um líder pregar que tem que ofertar para ser salvo, ou tem que trabalhar como voluntário na igreja para ser salvo, tem que vir à escola bíblica para ser salvo, tem que fazer penitência para ser salvo, tem que guardar o dia santo para ser salvo, tem que comer ou deixar de comer para ser salvo, estará como os falsos mestres pregando a salvação por obras humanas, levando o povo a decair da graça de Deus. A fé em Jesus Cristo é o cerne da nossa salvação. Paulo afirma que, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé. A diferença crucial é que aqueles que buscam a justificação pela lei estão obrigados a cumprir toda a lei. No entanto, nós que confiamos em Jesus, cremos na promessa de sermos justificados por meio da fé. O problema em questão já não é o pecado em si, pois há solução para o pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O verdadeiro desafio é entender que a salvação não é mérito nosso, é um dom da graça de Deus. Tentar alcançar a salvação por méritos próprios é negar o sacrifício completo de Jesus na cruz. Devemos escolher conscientemente, viver pela graça ou pela lei. Aqueles que insistem na lei estão negando a obra de Cristo. A fé em Jesus é nossa âncora, e não há meio termo. A salvação é pela graça e não pelas obras. Paulo enfatiza a seguir que em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão têm valor algum. O que realmente importa é a fé que opera pelo amor. Paulo está afirmando que estas práticas não têm relevância para a salvação. O valor está na graça de Cristo e de nossa parte só nos cabe crer, que significa ter fé em Jesus. Nem circuncisão, nem dias do calendário,
ou qualquer outro aspecto da lei podem salvar. O que conta diante de Deus é a fé que depositamos em Jesus como nosso Salvador. A fé genuína não é apenas uma crença intelectual. Esta fé ativa é aquela que opera pelo amor. É a fé que nos leva a amar a Deus e ao nosso próximo. Lembremos que foi assim que Jesus resumiu toda a lei em Mateus 22, 37 a 40. Paulo está lembrando que a fé não é um mero conceito, mas algo que transforma as nossas vidas. O amor de Deus foi manifestado em Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essa é a essência da fé cristã. Em resumo, a fé que opera pelo amor é o cerne da nossa relação com Deus. Ela transcende rituais e regras, levando-nos a viver em comunhão com o amor divino. No próximo estudo, vamos acompanhar como Paulo prossegue em sua exortação aos Gálatas. Aguardem e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.